Fala galera que se liga aqui com a gente, eu sou o professor Iago e falo com você aqui da nossa querida Tânia Leite. Hoje em nosso segundo podcast, o segundo episódio. E é claro, estamos falando aqui direto do nosso Umicast, o nosso podcast escolar. E hoje nós temos também, não diferente da primeira vez, um convidado ilustre, o nosso professor de robótica, o André Leite. Tudo bem, André Leite? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e comentar um pouquinho sobre a nossa prática aqui de robótica, aquilo que a gente tem feito e desenvolvido aqui na Tânia Leite. Certo. E começando aqui nosso diálogo, nossa conversa, eu queria saber sobre como se deu o início, né? Porque até então, eu tiro por mim como estudante, eu não via falar em robótica, né? E nível fundamental, de ensino fundamental, sexto ao nono, mais ainda. E de repente se fala em robótica, como foi esse início que se deu? Como o Andro se tornou professor de robótica? Como foi esse processo? Então, esse processo já começou a acontecer ano passado, né? A robótica ela tem se difundido um pouco mais no Brasil de um tempo para cá. O Maranhão, inclusive, tem se tornado uma grande potência na questão de robótica, desses trabalhos relacionados à tecnologia. E a Sailândia ele deu esse passo também, né? Eu quis acompanhar o que está acontecendo no Brasil, em várias cidades. E aqui na Escola Tânia Leite, a gente tem sido pioneiro nesse trabalho com robótica, né? A gente iniciou ano passado e, assim, num primeiro momento conhecendo um pouco, né, também foi novo para mim, eu ainda não tinha trabalhado com robótica, surgiu esse convite, a gente abraçou, aceitou o desafio e de lá para cá a gente tem colhido alguns frutos, tem sido muito bom, uma experiência extraordinária, a gente tem descoberto talentos aqui na escola também com relação a isso. Então, assim, a gente vê que é algo que tem a crescer e é que a escola cada vez mais a desenvolver, né? A gente está chegando ao final desse ano, mas ano que vem ainda tem muita coisa aí que promete para o ano que vem também. Certo, né? Gostei muito quando você falou, André, né? Do descobrir talentos, né? Aqui na escola, a gente vê alunos com múltiplas habilidades, né? E às vezes você vê um aluno que ele pode não ser um destaque em língua portuguesa ou em matemática, mas ele se encontra em robótica, né? Apenas um exemplo. Então, você fornecendo para ele a área diferenciada em que ele pode atuar, a chance de encontrar, de fazer com que esse aluno se encontre, porque às vezes ele pode se achar, poxa, a matemática não foi feita para mim, ou a língua portuguesa, mas a robótica eu me identifico. E quando você diz assim do início, né, eu imagino também que teve toda aquela apreensão, né, por ser algo novo. E você, como primeiro professor de robótica da rede municipal, eu acredito que foi também muito corajoso da sua parte, né? E é claro, como profissional, não estávamos errados quando foi escolhido você, porque já veio frutos, né, a respeito disso. E sobre esses frutos, desde o início desse projeto inovador de robótica, que começou por causa da UME, né, um programa da UME, hoje, comparando lá no início, você já consegue ver avanços, conquista, o que é que você pode pontuar como pontos favoráveis, né? Nesse caso, a gente, até mesmo pegando um pouco que tu falou na questão da matemática, da ciência e tudo mais, às vezes é até o contrário, né? O aluno, ele se identifica, às vezes ele não consegue ver que ele tem uma certa habilidade ou que ele está trabalhando nessas áreas também, quando está relacionado à robótica, né? A robótica, ela trabalha também com a área que chama STEAM, né? Que é ciências, matemática, artes, enfim, e ele engloba essas áreas também. E às vezes o aluno está desenvolvendo um projeto, ele está inserido em alguma coisa e ele se percebe também nessas outras disciplinas, né? Correto. E isso, uma coisa leva a despertar em outra, né? Ali para a gente mesmo, nesses desafios, nessas coisas que a gente está fazendo aqui, né? Projetos, enfim, a gente tem que trabalhar com algumas áreas, né? Por exemplo, mesmo a gente vai englobar um desafio agora que envolve a parte de artes, relacionada à matemática também. Então, assim, esses frutos eles têm sido muito bons, porque os alunos eles têm se despertado também para essas outras questões. Eles têm descoberto. Agora há pouco mesmo a gente participou de uma competição, que foi a Maratona Tech, onde os alunos eles tiveram desafios a ser realizados, mas não só na área de tecnologias, não só na área de robótica. Eles tiveram que conhecer um pouquinho sobre raciocínio lógico na matemática, interpretação de texto do português, porque os desafios eles envolviam isso também. Então, tudo isso engloba e faz com que esse aluno se desenvolva cada vez mais. Então, meio que a robótica, André, ela
é uma ferramenta que ajuda o estudante também a despertar para outras áreas, né? Exatamente. Então acaba sendo uma ferramenta positiva nesse ponto. André, falando aqui das conquistas, cara, em relação à nossa equipe de robótica, né? Recentemente, a gente participou do FIRA Brasil, né? Qual o peso disso? O que é o FIRA? O que é que nós trouxemos de lá? Eu acredito que quem sabe que está nos acompanhando, talvez saiba, né, da conquista que a gente teve, mas mais uma vez peço para que o André fale de que conquista foi essa, qual a importância, né, desse campeonato, o que é que ele agregou. Então, ano passado, para poder falar um pouquinho dessa conquista, ano passado a gente começou a desenvolver um pouquinho, né, da metade do ano para o final, um pouquinho relacionado à questão de competição com os meninos, né, na disciplina de eletivas. E aí a gente montou algumas equipes entre esses meninos que estavam participando, e a gente fez aqui na escola o nosso primeiro campeonatozinho de robótica, né? Então, a gente fez campeonato de seguidor de linha, e aí as equipes tinham desafios para cumprir, e aí fizeram com que os robozinhos eles percorressem e fizessem esse trajeto. A partir dali, possibilitou a gente a conhecer um pouco mais com relação a esse evento do FIRA. O FIRA, na verdade, ele é a Copa do Mundo de robótica. Ela tem etapas estaduais, nacionais e depois o Mundial, né? Esse ano, inclusive, foi o Mundial na Alemanha, né? A gente participou esse ano, está sendo a nossa primeira vez que a gente participa. A gente participou da etapa estadual em São Luís, né? E aí, lá em São Luís, foi a grande surpresa, né? A gente foi com ainda receoso, né? Por ser ainda um começo, a gente estava há 6 meses, mais ou menos, de um início de trabalho. E aí teve a etapa estadual, que foi em abril, e aí a gente conversando, a gestão acreditou, né, no Jonathan, enfim, a secretaria também abraçou, nos possibilitou a viagem lá para São Luís, e lá, graças a Deus, a gente conseguiu obter o segundo lugar numa das provas, né, então na etapa estadual, que possibilitou a gente para ir para o nacional agora. Então, a gente classificou no estadual e agora a gente vai poder participar do nacional de robótica. Certo. Então quer dizer que essa competição do FIRA, ela era uma etapa estadual, correto? Sim. E agora, sendo classificado para a etapa nacional, qual é a data mesmo que vocês vão participar? Amanhã, melhor. Amanhã a gente está em estrada, né? A gente vai sair hoje, mas os dias são dia 23, que é quinta, sexta e sábado agora, dessa semana de novembro, né? A gente vai estar em Juazeiro do Norte, na etapa nacional do FIRA. Certo. Para quem não conhece como é que é a dinâmica, né, do FIRA agora na etapa nacional, as etapas que ocorreram, as competições que ocorreram a nível estadual, são as mesmas a nível nacional? E que competições são essas? Só deixando claro aqui as competições que vocês participaram e qual foi que vocês foram premiados lá no FIRA. Então, lá no FIRA a gente tem 4 provas, mais ou menos, né? Tem o cobertura FIRA, mas é mais uma parte de gravações, enfim. E tem as etapas com os robôs mesmo. Então, são 4, praticamente. Que é o cabo de guerra, onde 2 robôs eles vão medir força, né? Através da lógica de programação, através da montagem, enfim. E é como um cabo de guerra mesmo, o robô mais forte que puxar o outro, ele vence. Aí a gente tem o Cliffhanger, que é uma arena circular onde a gente tem robôs sumô também, que eles vão lutar entre si e o objetivo é tirar o outro da arena. E a gente tem o DRC Explorer, que é um circuito onde o robô ele tem que passar por um labirinto, superando desafios, escadas, e depois ele tem que chegar numa caixa preta, e dentro dessa caixa preta existem alguns quadradinhos vermelhos, que simulam como se fossem medicamentos, e ele tem que levar para a área demarcada lá do evento. Então você tem essas modalidades. E tem o Missão Impossível. Missão Impossível ele é uma prova que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente chega lá e o evento lá, os organizadores, eles marcam um momento, dão a prova, dão um determinado tipo de tempo e os alunos, então, ali naquele momento, sem a ajuda do professor, eles têm que ir, botar em prática aquilo que a gente treinou, que a gente aprendeu durante as aulas, e eles sentam lá e vão montar, vão programar e vão pensar na melhor forma para resolver aquele problema que foi destinado lá. Que foi a etapa que a gente... Exato. Aí foi justamente no Missão Impossível que a gente conseguiu classificar para o nacional. A gente conseguiu o segundo lugar lá na etapa estadual, né? E aí possibilitou a gente ir para o nacional agora. E vale a ressalva que nessa competição, escolas particulares participaram de todo o estado, né?
inclusive da capital, onde ocorreu, né? E nós, eu falo sempre nós porque, assim, robótica é um pertencimento, né? Nosso aqui da escola, e é impossível ser um professor, ser um aluno aqui da Unitânia Leite e não conhecer aqui a história da robótica, né? Então, assim, ter a honra de ser o segundo lugar e classificando agora para a etapa nacional, só lembrando, em Juazeiro do Norte, né? Que vai acontecer nessa semana ainda, né, Wanda? 23 a 25. Correto. Wanda, mas você fala assim das competições, essas competições são amplamente divulgadas, mas além das competições, a robótica ela é muito ampla, né? Inclusive, um destaque para a robótica aqui na Unitânia Leite foi o desenvolvimento dos crachás eletrônicos, né? Fale um pouco para a gente dos crachás eletrônicos. Então, o crachá, ele foi, na verdade, uma forma de sanar uma situação que nós encontrávamos aqui na escola, né? Porque a robótica, ela também te leva para a área da pesquisa, né? Ela não é só a competição com os robôs, até porque na própria competição com o robô envolve muita pesquisa, a gente tem todo um estudo para poder desenvolver os robôs, porque eles têm limite de peso, de tamanho, então a gente tem que encontrar as melhores formas de montagem, enfim, mas esse projeto dos crachás, ele envolveu algo mais aqui nosso, do dia a dia, que era uma necessidade, tanto na questão de contagem dos alunos, né, para a preparação de uma refeição, evitar desperdícios, enfim, quanto também na própria questão da segurança, possibilitando para os pais saber que esse aluno está na escola, que o aluno chegou, está tranquilo, a horário que esse aluno também sai. Então, assim, a gente uniu essas coisas e através da robótica, da tecnologia, de algumas coisas que a gente foi aprendendo aqui, foi pensando, a gente conseguiu chegar nessa questão dos crachás. Certo. E são outros projetos, né? Tem muitos outros projetos que ainda estão aí sendo encabeçados, né? Inclusive na nossa feira de ciência, alguns aí que vocês teve aí por trás aí, dando orientação. Projeto que envolve uso consciente de papel higiênico, segurança da escola, informatização da biblioteca, enfim, são inúmeros projetos aí, né? Se a gente fosse conversar sobre todos eles aqui, seria uma série, né? Tem que ser uma série aqui com o André, né? E esse, inclusive, aí do crachá, ele como eu falei, né, envolve pesquisa, e a gente também está participando de outro evento, no caso, uma Olimpíada, que é a MNR, na verdade, a Mostra, né? Mostra Nacional de Robótica. A gente também escreveu esse projeto, a gente vai apresentar ele agora na próxima semana, né? Semana do dia 27, se eu não me engano, 27 e 28. A gente vai estar participando da mostra virtual e com possibilidade de concorrer à Bolsa de Iniciação Científica para os meninos também, né? Então, eles vão estar mostrando o projeto, a gente já escreveu, já gravou vídeo sobre o projeto, a gente já enviou há uns 2 meses atrás, e agora chegou a hora da apresentação. Então, a gente vai fazer essa apresentação, e aí a gente vai ficar no aguardo para dezembro a gente ver o que vai dar com relação a esse projeto. Cara, é impossível a gente não ficar assim feliz, né, com o depoimento do professor Wander, diante de alunos de ensino fundamental já tendo a inserção ao método científico, através da iniciação científica, elaboração de projeto. E a UNE é exatamente isso. É trabalhar com o projeto, é chamar aquele estudante que, quem sabe, só trabalharia com projeto assim como eu, acredito que você também, só na universidade. Ele agora já tem essa oportunidade, né, de sair da cidade, né, ir para Juazeiro do Norte. E agora eu até aproveito a oportunidade, volto novamente a esse tópico. Quem é que está indo com vocês, né? É interessante também falar. Não é só você, né, que vai estar lá? Então, na verdade, o que acontece? A equipe, ela é uma equipe bem grande, né? E aí, nessa equipe, a gente divide os alunos por afinidade, né? Para poder também não ficar tão sobrecarregado para cada um dos alunos, e a gente faz uma divisão entre esses alunos. Então, alguns alunos estão participando da MNR, no caso da apresentação dos crachás, enfim. Outros estão participando aqui do FIRA, outros participaram da mostra aqui do conhecimento que teve em Açailândia, que a gente também foi premiado. Então, assim, existe essa divisão, e hoje para o FIRA está indo eu, mais 2 alunos, né, o Ítalo e o Marcos, certo, o gestor da escola, o Jonathan, certo, e também a nossa coordenadora, que é a Eni. Então, essa equipe toda está indo lá para Juazeiro para representar. E aí, aproveitando o que tu falou, né, que hoje esses meninos têm essa oportunidade, né, alunos do ensino fundamental, e realmente
A escola hoje, a Umitanha Leite, ela se preocupa com isso também. Porque aqui não é só na questão do conhecimento de português, de matemática, que realmente é muito importante, vai fazer diferença na vida, mas também dá esse conhecimento de vida, de experiências que esses meninos adquirem, uma viagem dessa, a experiência que eles vão trocar, o que eles vão sentir ali naquele momento a adrenalina subir, né, no momento das competições, ali mesmo no intercâmbio que eles fazem. Então essas são experiências que vai marcar a vida deles, né, e vai possibilitar com que eles cresçam cada vez mais. Muito, muito boa essa fala, né? E agora, sem mais delonga, meu amigo, sei que você é um cara muito ocupado, está aqui já se organizando para ir para Juazeiro do Norte. Qual é o recadinho que você deixa para quem está nos assistindo, de forma especial aluno, pai de aluno, que se interessa pela robótica, mas quem sabe não sabe o que fazer, como se inserir nesse mundo da robótica? Qual é o conselho que você tem? Então, hoje, quando a gente fala de robótica, tecnologia, a gente vê aqueles robôs, né? A gente pensa logo nos valores, né? Para você colocar um aluno para participar de uma coisa dessa, você só vai conseguir numa escola particular ou algo do tipo. E hoje aqui em Açailândia não, a gente tem aqui a escola, né? O Umitanha Leite, a gente está inserindo esses alunos. Então, o convite que eu faço, a fala que eu deixo é que se você tem interesse, se você gosta dessa área, se você se identifica, quer participar, quer conhecer e quer explorar esse mundo, né? Venha para cá fazer parte aqui com a gente, da nossa equipe. A gente também está ansioso por ter mais e mais alunos ainda. Quanto eu falo aqui para os meninos, quanto mais alunos tem na equipe, melhor é, porque mais possibilidades a gente tem para fazer mais coisas. Porque às vezes um ou outro, poucas pessoas para fazer, fica muito sobrecarregado. Mas quanto mais alunos tiver, melhor. Então, se você tem interesse, a gente está aqui de portas abertas para o ano que vem. A gente tem muitos outros desafios aí para ir para cima e para a vitória, com fé em Deus. E é isso aí, gente. É só agradecer agora meu amigo Wander, professor Wander, que além de professor, colega de trabalho, é um amigo pessoal. Agradecer por essa oportunidade dessa conversa. E a gente fica por aqui e até a próxima.